Esse vídeo foi gravado originalmente em português, mas tem uma faixa de áudio extra e legendas em inglês também que você pode escolher. Eu acho que morar em um veleiro é mais barato do que morar em uma casa. Óbvio que depende do veleiro, depende da casa. E assim como na casa, além do custo fixo, tem uma hora que você precisa gastar uma graninha a mais. Às vezes é bem maior, às vezes um pouco menos, mas uma hora você vai ter que tirar uma grana a mais do bolso. Dessa vez é uma que é um pouquinho grande. Eu vou subir o barco para ficar um pouquinho no seco. E são várias coisas que eu quero reformar. Então vão ser alguns episódios sobre a reforma no balanço, que eu acho que pode ser uma oportunidade muito bacana sobre como funciona um veleiro e como é a sua manutenção. Ainda nesse episódio eu vou mostrar como o balanço saiu da água. Ai! Mas foi alguma coisa ruim aí? Estourou? Mas antes, eu tinha que voltar a Bagé, onde eu nasci, no Rio Grande do Sul. Numa viagem que eu fiz para visitar a minha família e alguns amigos. Já faziam 2 anos que eu não ia pra lá. Bagé, 17 graus. E eu tô aqui na frente da casa da minha mãe. Tô esperando um amigo porque a gente vai pegar o padre. Vai sair com ele pra cortar uns ramos de oliveira numa fazenda aí. Coisa séria, hein? Vocês vão conhecer o Guinho, que é um amigaço meu, que foi produtor da minha banda. É um cara muito querido, muito gentil. E que tem uma produtora, uma agência aqui também. Vai ser legal. Vamos lá conhecer a fazenda de azeite. E aí, Guinho, o que a gente vai fazer, cara? Nós estamos indo com o Frei Lori, aqui de Bagé. Bom dia, paz e bem. É um prazer ter o senhor aqui. Prazer é da gente. Estamos indo numa estância que produz oliveiras e noz pecan para tirarmos alguns ramos, né, para a Semana Santa agora. Domingo próximo é Domingo de Ramos. Então a tradição da igreja, a tradição religiosa, acompanha, digamos, o ato que Jesus fez na entrada triunfal em Jerusalém, aonde ele foi aclamado com ramos de oliveira, de palmas, e a gente vai fazendo memória deste ato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E está em Bagé, né, no Rio Grande do Sul, e essa estância, a estância do Forte, é bem pertinho. É uma das coisas ótimas para a produção de oliveiras, né? E a azeitona é colhida aqui e percorre 10, 15 quilômetros e é extraída já na indústria que a gente tem do outro lado da cidade. Então produz azeites frescos, né? Ótimos. Vamos colher. Pô, e uma coisa legal é que o meu pai, a casa que onde meu pai nasceu era aqui perto do Forte Santa Tecla. Não sei onde exatamente, mas tem um significado legal. Uma amizade de longa data, um frei pra lá de querido e uma fazenda de oliveiras. Que programa mágico para se fazer numa terça-feira. Poxa, e pegar aqui no pé, né? Tem um significado bacana também, vir até aqui, né? As oliveiras nos recordam Deixa aqui. o Monte das Oliveiras, onde Jesus foi fazer o seu retiro logo antes da sua paixão. Tu que planta oliveira também, Guinho. O que você faz, ó? A oliveira, tu deixa o meio aberto, entende? Porque senão só suga seiva e não tem luz, é isso? É para entrar luz pelo meio também, entendesse? Então a poda é feita como se fosse um cálice, tu entende? Então fica aberto e o meio para evitar doença, E entendeu? eu notei que é o mesmo pé, tem as verdes e as pretas, só que as pretas pegam mais luz, não é isso? As pretas amadurecem, são as maduras. Sim, sim. Os azeites aqui no Brasil, a gente faz muito bem, porque a gente colhe as azeitonas verdes, tá? O que a azeitona verde faz? Ela dá um azeite muito mais intenso, entendesse? E aonde vem a picância e onde tu encontra... É do verdinho da azeitona, então, tipo... Azeitona verde, colhidas no cedo, né? Entendeu? Ah, então o ideal é o verde, na verdade. O pro melhor azeite. azeite é o verde. Uma conserva é bom preto também, né? Aí são azeitonas para conserva, Tá ótimo. entendeu? Aí tu já Que não são a mesma, não é o mesmo tipo. tem variedade, né? Porque ela tem mais polpa. Para nós, a azeitona tem que dar rendimento de azeite, entendeu? Então, o que acontece? Ela pouca polpa e bastante azeite. Adriano, quero aproveitar a ocasião para felicitar-te pela tua experiência e todos os teus seguidores também
parabéns pelo apoio, por te acompanharem, né, no velejo, no mar. Vale a pena esse tipo de vida, que é um retiro da sociedade, da civilização, não para abandonar a civilização, mas para olhar para dentro de si mesmo o que é preciso retirar, que gasta energia inutilmente. Parabéns por esta experiência e pela vida que você leva. Obrigado. E a bênção a você e a todos os seguidores, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu sou Frei Lori, Frei Capuchinho, cujo pai fundador é São Francisco de Assis. Amém. Há milhares de anos, os seres humanos já notam o valor de ter momentos de solitude, de olhar para dentro de si. E isso não significa se isolar de todos, mas sim um momento para entender quem você é no meio da multidão. Missão cumprida, vamos embora. Eu amo o mar e vou ficar nele. Mas esses campos verdes de Bagé são lindos também. Eu reconheço a beleza que eles têm. Depois deixamos o Frei e eu fui almoçar na casa da minha mãe, que vai se casar novamente. Almoço aqui na casa da minha mãe, Selma, com o Dati aqui, noivo dela. Ó, que eu vim conhecer aqui, cobri até o dote. E aí, o que tem pra comer, mãe? Uma batata abóbora. Como é que é o nome em espanhol mesmo? Do boniato? Boniato zanahoria. Ah, Vai acompanhar um arroz com ervilha. que beleza. E o prato principal? O prato principal é um espinhaço de ovelha Que maravilha. e farinha para acompanhar quem quiser. Que maravilha. Vamos comer. E temos uma bela água gelada. Olha só que beleza. Espinhaço de ovelha, clássico de Bagé. Eu tive a chance de ficar um pouco com meu pai também. Cheguei bem no dia em que ele estava salvando a enteada, a Fernandinha, que ficou sem bateria porque deixou o rádio ligado. Vamos fazer esse salvamento aí. Acho que é isso aqui, não sei. Vamos ver se pega. Ha! Feito. Maravilha. Ó, esse mato aqui atrás, ó, tem um monstro da panela do Candal. Chama-se panela do Candal. Eu não sei se é seguro andar aí, ó. Não, mas já amansamos o bicho aqui. O que é? Uma cobra gigante? Diz que é uma cobra gigante, que ela tem uma toca por baixo aqui, que o que é por baixo da cidade, até tem uma toca aí. Muito profundo. Muita gente já viu, tipo assim, o monstro do Lago Ness. Parecido. Nós temos o nosso monstro aqui, que é um minhocão que mora embaixo do solo aqui. Aqui embaixo Tem o rio aí pra rio trás, embaixo. né? Que é fechado, não dá pra entrar. É. Ah, melhor não brincar com essas coisas. Tá aí a panela do Candal. Esse é o arroio Bagé que corta a cidade. Ainda é um pouco poluído, mas já está bem melhor do que no passado. E quem sabe um dia volte à sua glória. Foi uma semana para religar raízes, para seguir rodando o mundo sem esquecer de onde eu vim. Estou visitando aqui a Rádio Pop Rock, que meu pai fez parte, ainda cuida da parte técnica da rádio aqui. E quando fez 10 anos de rádio, eu tinha uma banda na época e a gente tocou na frente aqui, foi um acontecimento na cidade com a banda Warning. Pô, e eu tenho a foto aqui, cara, que coisa maravilhosa, muito legal. Foi legal lembrar que faz muitos anos que eu não venho aqui. Aqui na praça, comendo um X clássico. Foi quase uma volta à adolescência. Que sorte que eu tenho os amigos por Bagé ainda. Estamos chegando na Fazenda Guatambu. Eles vão gravar um canal de YouTube por aqui. E eu vim de carona. É uma das fazendas mais lindas que eu já vi. Eles produzem vinhos em pequenas quantidades, mas com extrema qualidade. Algo que é meio novo nessa região do Rio Grande do Sul, que é a campanha. Geralmente é a serra, no norte do estado, que é conhecida pela produção de vinhos. Eu não cresci com esse luxo aqui, mas tem vários detalhes no estilo que são bastante familiares para mim. Quando eu saí dessa região, o turismo aqui era quase zero.
mas é legal ver que ele está aliado à produção agrícola e industrial do local, e começa a aparecer. Não só a uva é colhida aqui, mas a fermentação e o envasamento também é feito na fazenda. Na verdade, não fica em Bagé, fica em Dom Pedrito, a uns 60 quilômetros de distância. Alguns diriam que fico ali dentro da grande Bagé, mas falar isso aqui poderia causar uma encrenca com os nossos queridos vizinhos pedritenses. É melhor não fazer isso. Meus amigos gravaram uma entrevista comigo também no programa Conversa e Sabor. Eu aviso quando for ao ar lá pelo Instagram. Foi uma viagem que me fez bem. Apesar de eu não morar mais em Bagé, eu tenho um amor incrível pela cidade e pela região. E foi legal ver que tudo anda bem por lá. Foi legal ter colaborado, ainda que minimamente, quase nada, com uma das festas da cidade. E ver as novas gerações fazendo coisas que eu fazia também. Foi algo que deu um calor na alma bem gostoso. Embora eu tenha conhecido regiões do Brasil tão distantes daqui, tão diferentes, e ainda pretenda dar um rolê pelo mundo, é gostoso saber que a base de onde eu saí, lá no fim, ou início do Brasil, dependendo de como você vê, ainda é um cantinho que eu consigo chamar de meu, por mais que eu esteja distante. Mas então foi a hora de voltar para o balanço e cuidar dele, minha casa, meu único bem, meu lar. Vou entrar de novo nesse tubo com cadeiras que nos leva magicamente de um ponto ao outro da superfície terrestre em poucas horas. Mas hoje eu estou com um humor melhor para falar sobre viagens aéreas. E olho essas nuvens como se estivesse no céu. Bom, até eu tô mesmo, mas no sentido metafísico também, eu digo. Eu me conecto a muitos Wi-Fis de restaurantes, marinas, e é bem provável que você também. Mesmo que você não more em um veleiro ou não seja nômade, faz parte da vida de quase todo mundo hoje e deve continuar fazendo, é algo legal. Não é só o banheiro do estabelecimento que você tem que olhar se é limpinho. A Wi-Fi a gente deveria ter um jeito de verificar também. O próprio dono do estabelecimento pode nem saber, mas pode haver ali um dispositivo conectado na rede, também por Wi-Fi, com software roubando senhas de todos que se conectam ali. E se estiver desprotegido, talvez eles conseguem o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail. E talvez esses dados já até estejam em uma lista que criminosos usam para aplicar golpe. Eu já recebi ligações e e-mails que eu sei que eram golpes. Há uma forma de fazer isso muito mais segura, que é tendo uma VPN, uma rede virtual privada. E quando você se conecta com a NordVPN, que é a que eu uso aqui, você se conecta através de um túnel criptografado com tecnologia militar, através de outros milhares de servidores que podem até estar em outro país. Então aquele software ali roubando dados em uma Wi-Fi pública não tem nem ideia do que entrou ou saiu do meu celular ou do notebook. É inclusive uma forma de acessar sites que não estão disponíveis em determinados lugares, algo super útil para quem veleja pelo mundo ou quer evitar sites bloqueados. Dá até para assistir filmes que foram lançados na Inglaterra, por exemplo, mas não foram aqui ainda. Eu assisto uma série dessa. E a NordVPN fez uma oferta exclusiva para quem segue o Hashtag Sal. Fazendo o plano de 2 anos, você ganha 4 meses extras com esse link que aparece aí na tela, que também está na descrição. E o mais legal é que, se você não gostar por algum motivo, sem problemas, tem uma garantia de reembolso de 30 dias. A internet é um lugar que fica bem mais livre e seguro com uma VPN, sem bloqueios, sem limites geográficos e sem medo de ter os seus dados roubados. Use o link que tá aí, experimente, eu acho que vale bastante a pena. Marisca? Marisca? Oi, Marisca! Oi, Marisquinha! Coisa boa! Ixi, caiu a comida! Vamos pra casa? Vamos pro mar? Olha pra isso. Ela se ativou? Vamos pra casa? Menina, acabou a preguiça, acabou tudo. Acabou a tristeza. Vamos pra casa, Marisca? Pro mar? Vamos pra caçar uns passarinhos lá no barco? E assim voltamos lá pro balanço, no Yacht Club Aratu. A Ana iria demorar mais uns dias ainda. Eu ainda ia poder ficar no barco mais um tempinho antes de tirar ele da água. Aquele ritual da Marisca de tomar água pingando na pia continuou. E eu tive que arrumar uma mega bagunça para tirar várias coisas do barco, preparando ele para reforma. Marisca tranquilinha em casa. Mais ou menos, né, Marisca? Por mais legal que seja uma viagem, é muito bom se sentir em casa de novo, sentar no sofá. Eu sempre me esqueço disso porque, na real, nas minhas viagens eu levo a casa junto, eu nem chego a fazer as malas.
como a Marisca vai pra casa agora, ela tá usando um tag, caso se perca, eu consigo rastrear ela. Cara, uma coisa muito legal que tem no clube aqui, que toda marina no clube devia ter, é a máquina de lavar e secar. Cara, isso faz uma diferença enorme na vida da pessoa. Muito bom. Tudo muito mal dobrado, mas tá aí. Às vezes a gente... quer dizer, normalmente a gente lava no balde, né? Mas quando tem, né, uma máquina, quando tem uma lavanderia com preço bom, geralmente essas de autosserviço, a gente usa, que é bem melhor, bem mais prático, né? Mas aqui, pô, tem uma máquina, você paga com cartão de crédito, sim, não é caro. E, pô, resolve muito, cara. E pro clube, imagino que não tenha sido caro voltar também, porque a gente paga aqui, né, é bem terceirizado, assim, né? Achei maravilhoso. E alguns dias depois, chegou o dia de subir o balanço mais uma vez. O que é sempre tenso. Momentos de tensão. Hoje a gente vai subir o balanço, cara. Eu já fiz, essa é a quarta vez que eu subi esse barco, o balanço, né? Tenho certeza que na vida do balanço desde 1978 já deve ter subido, sei lá, 15 a 20 vezes, mas sempre é tenso, sempre. E aí a gente quer fazer uma reforma maiorzinha agora, a gente quer tirar tudo do barco e... Nossa, falta um monte ainda. A gente vai tirar depois. Um monte não, né? Tudo. Não, mas eu levei umas mochilas pro Dolly. Levou 4 mochilas de roupa só. E foi chegando a hora da verdade. O balanço se aproximava da rampa e a equipe do Aratu estava a postos. Já tinha um mergulhador na água garantindo que a carreta se encaixasse nas anteparas do balanço, um dia mais reforçado. A Ana Lívia gravando, tudo bem por aqui, nada de errado, mas a tensão estava no ar. Dá pra sentir quem assiste de fora e em mim também. A antepara importante é de trás. É. Botar uma defesa onde fica a antepara. Ele mergulhou de novo. Ai, meu Deus. Opa. Ai. Mas foi alguma coisa ruim aí? Estourou? Cara, muito tenso. Tá tudo certo, mas fica tenso. Tudo certinho aí? Tudo certinho. Oh, beleza. Tudo certinho aqui. Na marca. Aqui é gordo. Tem a Ana Lívia apavorada lá. O maior risco é apoiar no ponto errado do barco, que pode trincar a fibra. Claro que há casos de barcos que caíram, tombaram, você vai encontrar um monte de coisa assim na internet, mas é muito, muito raro. Por um procedimento de segurança do clube, eu tive que sair do barco nessa hora também. Ninguém sobe junto quando ele sai da água. Então, eu ia assistir ele de fora também, o que era legal. Nessa altura ele já estava praticamente fora da água. Quase que só a quilha ainda estava submersa. Mas ninguém queria se precipitar, então tinha que checar tudo antes de tirar da água mesmo. Se estava bem apoiado e tal. E ainda bem que a carreta é de aço, muito boa. Então aos poucos o balanço ia mostrando as suas intimidades. Várias marcas de batalha, cada uma delas uma lembrança e uma etapa vencida. Não é fácil manter um barco sem pia, sem um clube ou marina fixa, sem marinheiro ou água doce em grande quantidade para poder lavar. Mas quem mora a bordo, de porto em porto, sempre dá um jeito. Agora tá mais tranquilo. Chegou nessa hora aí, tá de boa. Primeira vez que você vê o balanço assim, amor? Tô muito nervosa. Essa hora já tá tudo bem. Pior já passou. Não, ele ainda tá inclinadinho na rampa ali, ó. Não, tá inclinadinho, mas vai de boa, vai de boa. A atenção é mais minha e da Ana, porque a equipe do Aratu faz isso diariamente, há anos. Foram muito profissionais e sabiam o que estavam fazendo. Aliás, eu sabia que ia ser um lugar perfeito para fazer manutenção. Muita gente que anda pela costa, às vezes em rota para Refeno, para por aqui para cuidar do barco. É um dos melhores lugares do Brasil para se fazer isso. Seis anos depois, a pintura com Copper Coat original tá boa pra caramba ainda, hein? Fala sério. Eu mergulhava frequentemente, então eu sabia do estado, mas olhar assim de fora é sempre muito diferente.
E aí, meu, agora qual é o próximo passo? Calçar aí? Aliviar a questão dos apoios para poder a gente começar a trabalhar aí, fazer a limpeza. Show, show. Para ver o que é que acha. E agora nesse pátio aqui que a gente vai ficar bastante tempo para arrumar tudo no barco, né? Tirar as coisas do barco. Vai ser uma batalha diária da luta do homem contra a máquina, que vocês já viram tantas vezes. Ai, ai, ai. Só aí, tá em cima. O pátio. Deu muito certo, a galera é muito profissional aqui, cara. Foi sem grandes erros, assim. As carretas são boas também. O ponto de apoio é muito grande, né? Muito tranquilo. Então foi demais, cara. Foi tudo certo. Agora é trabalhar bastante. Tudo certo, a galera é muito fera aqui, cara. Subiu sem problemas, tudo tranquilo. Tá um calor grande. O suor não é todo de nervosismo, não, é que tá quente. Agora curtindo a vista de cima aqui, ó. A gente tá aqui no Doris, que é um veleiro muito legal de uns amigos muito queridos que já apareceram aqui no canal, né? Rubão e a Rita. E a gente vai ficar aqui até terminar a reforma, eu acho. A não ser que demore muito eles tirem a gente daqui. Mas acho que não. Mas é um barco que tá pra vender, cara, barcão. Muito legal, um barco de aço, pra quem quiser viajar por aí, é bem legal. E aí o pier do clube aqui é muito legal, os piers são bem bacanas. É um ambiente bem legal, cara, eu gosto bastante. Muita natureza, mais longe de Salvador, e por um lado pode ser ruim, mas por outro lado também tem um clima muito calmo, muito legal, que é demais. Agora eu tô indo lá ver como é que tá o barco. Dessa vez, cara, eu contratei o Fabrício e a turma dele lá pra fazer, porque é bastante coisa também. Se eu fosse fazer mesmo ia demorar muito tempo, e aí com mais gente vai ser legal. Não vai ser como eu fiz no Paraná, que eu fiz tudo sozinho e tal, tinha um ajudante também, muito querido. Mas dessa vez estou mais Nutella. Chamei alguém, mas estou em cima, né? E vamos ver como é que anda as coisas. Ó lá, o costado já tá ficando bonito, ó. Que legal. E aqui são vários pontos onde teve osmose. Então agora a gente abriu todos esses lugares onde tem alguma osmose, né? Não é muito profunda, é superficial, mas é uma luta constante de consertando isso aí. A tinta da Coppercoat tem 6 anos, cara, tá perfeita. Os lugares onde vai pintar de novo, que vai ter que ter retoque, é porque tinha osmose do barco, né? Então ela ficou no lugar, mas aqui o que tava embaixo não ficou, né? Mas é muito legal não precisar subir tanto, porque assim, acho que pra quem tá no clube e aí tem como subir fácil toda hora, pô, é até interessante subir mais, mas pra mim, cara, que fico direto fora, às vezes não tem onde subir nos lugares onde eu tô, né? Não tem mesmo. Ou então, às vezes você chega num clube, diferente do Aratu aqui, que é excelente pra vir fazer reforma, cara, muito bom mesmo. Às vezes tem outros que são bons, mas tem uma fila imensa de sócios, né? Não tem um pátio grande que nesses aqui e tal, e é difícil conseguir. Então, pra mim, não, assim, poder escolher quando eu vou subir, ter essa flexibilidade é maravilhoso. E também tem tintas que você subir, você perde ela, né? Ela resseca e tal. Essa aqui não, cara. Essa aqui pode subir, ficar tranquilo. Então é maravilhoso. Hoje é sábado, né? Domingo, ninguém trabalha, mas eu vou tirar tudo de dentro do barco. Porque a gente quer mexer lá dentro também. E aí vai ser uma chance também que a Ana Lívia quer, eu acho massa, de começar o barco do zero, como se estivesse mudando pra ele, sabe? Com tudo invernizado, bonitinho. Legal. E vai ser legal. Balanço pronto pros próximos anos aí. Tô com uma expectativa grande, cara. A hélice não tá assim horrível, mas vou trocar também, já mandei fazer outro. Vamos ver se vai chegar a tempo, cara. Senão a gente tem que trocar na água. Mas não queria, porque tem uma tinta que eu quero colocar que precisa de um tempinho. Tem um longo caminho, vários dias. E cada dia a balança vai ficando melhor.
é um saco, né? Tem que fazer a manutenção, ficar fora de casa, mas ao mesmo tempo, pô, que condição legal, cara. Porque o clube aqui é demais. Os amigos emprestaram um barcão pra gente ficar, cara. Muito massa. E estrutura legal, restaurante agora também bom, e com preço bom. Então foi a condição ideal pra gente fazer isso. Foi bom ter esperado chegar até aqui. Eu sabia que ia ser legal, mas estou bem surpreso, positivamente. Tirando agora tudo que tem no balanço, todas as coisas, tudo. Muita coisa já tá em caixa, outras já estão em caixa lá. E vai ficar completamente vazio o balanço. É que a gente vai tirar tudo, botar no armário e aí vou invernizar, terminar de lixar aqui a pia para deixar ela bonitinha, fazer tudo que a gente precisa sem as coisas aqui, porque aí fica mais fácil lavar depois, botar as coisas no lugar. E a gente quer ter aquela sensação de que tá mudando pro barco de novo, com tudo limpinho, tudo bacana. Vai dar um trabalho desgraçado, mas vai ser legal, vai ser bacana. Vai ser uma oportunidade boa, porque vai ter uns 20 dias aí que a gente não vai conseguir descer o barco de novo, porque a rampa vai estar de manutenção. Então essa é a melhor hora, cara, de fazer uma limpa total, assim, né? E voltar com o barco todo invernizadinho, bonitinho, né? Vai ser demais. Mas aí a gente vai morrer. E a vida é assim. A gente passa por ela meio chamuscado, arranhado, com cicatrizes, algumas cracas. E isso porque descemos esse rio do destino, assim, sem cartas náuticas na correnteza. Sem saber onde estão as pedras. Às vezes alguém dá uma dica, aqui ou ali, mas para cada um o rio é ligeiramente diferente. Então, em alguns momentos temos que descer na praia, limpar as feridas, respirar e voltar mais fortes, como uma fênix que renasce das cinzas. E frequentemente sofrendo ainda um pouquinho mais nesse renascimento. Mas se você já consegue ver a luz no final do túnel, já sabe por onde sair, para chegar lá e assim sair um dia ensolarado com uma versão nova de você. O Hashtag Sal e as pessoas que trabalham nele são mantidas pelo apoio de algumas pessoas que deixam qualquer quantia voluntariamente nos sites do Apoia-se e do Patreon, que são sites super seguros que a gente usa há mais de 10 anos. E se você quiser se tornar também um apoiador, o Hashtag Sal é algo importante para você quer fazer parte dessa comunidade, ter um contato mais próximo comigo e com vários outros velejadores, escaneie com o celular esse QR Code que aparece aqui na tela ou clique em um dos links na descrição. Eu te agradeço muito. Até o próximo domingo ou até daqui a pouco em um dos nossos grupos de WhatsApp.